assim, momento caras, né? Eu queria perguntar para você como que aconteceu esse encontro entre a computação e as artes, né? Se teve um momento específico, se você consegue identificar isso, ou se foi um movimento gradual, né? Se você não consegue nem identificar, quando você viu, você já tinha misturado os dois. Legal, legal. Vou tentar contar uma história romântica aqui. Vale É, tudo. não sei se eu consigo identificar muito assim o tempo, mas assim, eu acho que tem tudo a ver com, acho que a minha trajetória de, enfim, a história romântica é assim. Eu comecei a trabalhar bem cedo. Comecei a trabalhar com 12, eu moro no Gama aqui e tal. E aí eu comecei a trabalhar com 12 anos, vendendo uns imãs de geladeira artesanal, assim, que uma amiga do meu pai fazia, ela me colocou para trabalhar lá. E aí eu sempre, aí lá eu comecei a ter esse contato com essas questões de manualidades e me fascinou essa questão de começar a produzir coisas. E aí depois disso eu fui trabalhar numa gráfica, com 14 anos mais ou menos. E aí na gráfica eu tive acesso ao computador, né? Aí eu vi lá um computador, aí eu fiquei muito curioso. E aí, como a galera não. Eu comecei lá fazendo esse trabalho mais sujo de gráfica, né? De ficar trocando tinta lá das impressoras, carregar os papéis lá e tal. 14 anos não tinha nenhuma experiência, mas eu fiquei muito curioso com essa questão do computador. E aí eu comecei a me aventurar assim nessas questões gráficas e tal. Enfim, aí nisso eu fui passando por várias experiências e eu sempre achei que e aí eu sempre tive essa curiosidade do computador e tal, e de como um computador para produzir imagens. E aí meio por conta do destino assim, eu acabei achando que essa área de programação e de principalmente construção de sites seria uma estratégia legal e um campo interessante de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar com isso, estudar e tal, fazer o site por uns amigos e bater em porta aqui dos empresários do Gama. Tinha uma amigo que era dessa Samambaia, a gente ia lá, batia para poder fazer no site e tal. E aí meio que aí já começou a esboçar essa minha vontade de produzir coisas, e essa questão de uma talvez uma vocação, não uma vocação, mas um treinamento, não sei, né? Enfim, essa vocação profissional, talvez, né? Então ficou unindo isso. E aí essa coisa de você trabalhar com isso de todo dia, você vai pegando algumas mãos. E aí eu nunca passou pela minha cabeça nada em relação às artes, nem nada. Eu fiquei assim, vou fazer, aí entrou essa questão da faculdade, né? Eu falei, vou fazer design, vou fazer computação e tal. E aí eu comecei fazendo design. E aí lá eu tive algumas experiências também nesse campo dessa relação de design e tecnologia. Até que um dia eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo, numa viagem. E aí chegou lá, eu encontrei do nada, assim, eu andando, para uma outra coisa, eu caí ali no FAIO, que estava tendo lá aquele evento de Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. E eu não tinha nenhum conhecimento assim e nenhuma relação com a área das artes, assim, não conhecia ninguém. Tive aquela básica no ensino médio ali de artes, mas achava que era uma coisa muito inacessível, não tinha a mínima noção de arte contemporânea, do que a galera estava produzindo. Arte para mim era aquilo que a gente via na escola lá e tal. E aí, quando eu vi aquilo explodiu minha cabeça. Eu falei, nossa, é possível isso pode acontecer e tal. E aí eu fui perseguindo isso, virou uma obsessão. Chegou em Brasília, eu comecei a pesquisar quem era que fazia isso, e fui atrás, e aí fui na UNB, conheci lá, estava tendo um evento lá que é o Arte, e participei, comecei a conversar, comecei a entrar em contato com a galera por e-mail e tal. E aí eu fui meio entrando nisso e aí eu resolvi mudar para artes visuais. Já com esse foco de trabalhar com isso, de perseguir isso, de conhecer essas pessoas. E aí eu meio que me apaixonei totalmente pelas pessoas que estavam fazendo isso, pelas possibilidades que tinha. Comecei a me envolver com produção de exposição lá dentro da UNB. Participei de um laboratório que para mim foi muito importante em toda a minha formação, que é o Media Lab lá na UNB, que na época era coordenado pela professora Zé Ventura, e foi uma pessoa também que me estendeu a mão, me mostrou como é que era, me mostrou o trabalho dela, abriu o processo de trabalho dela, que eu achei incrível. E aí foi isso. Eu costumo
dentro, até com a Suzette mesmo, né, ela sempre fala que uma metodologia de trabalho dentro da arte computacional que serve para a academia é a metodologia do serendipitismo, né? Que é isso, você encontrar, né, esses encontros, ou essas descobertas ao acaso durante o processo. E eu acho que toda a minha vida está muito pautada assim. Sem querer, eu ia fazendo alguma coisa, ia acontecendo uma outra coisa, mas sempre com uma vontade, né? A minha vontade era isso, eu queria conhecer mais sobre essa questão de arte computacional, queria conhecer mais sobre esse processo. E acabou que eu fui entrando ali meio pela porta dos fundos ali da questão dessa cena cultural de arte e tal, que nunca tive nenhum acesso assim e tal, fui conhecendo e foi bem interessante. Mas esses encontros que para mim são os mais legais, assim, né? E aí dentro lá do laboratório, eu tive um laboratório que fica lá na universidade, um laboratório de arte computacional. Só que por estar ali dentro no departamento ali, com uma porta virada para fora do departamento, uma porta de vidro, é um lugar muito estranho, assim, estranho no bom, com máquinas penduradas, um monte de coisa, uma parede riscada. Despertava a curiosidade das pessoas. Então, de vez em quando batia alguém lá e falava: o que vocês fazem aí? O que é? E aí, nesse de bater alguém, já apareceu um cara que trabalhava com arte computacional em Londres, e aí ele estava passeando em Brasília e encontrou lá. Já apareceu de pessoas que pesquisaram na internet coisa ligada à arte computacional e foram lá ver o que a gente fazia, né? E pessoas que estão andando ali pela UNB, caminhando e via aquilo e tinha curiosidade. E aí, nessa conversa com essas pessoas, eu fui aprendendo muita coisa, fui descobrindo coisas novas, fui podendo também compartilhar um pouco das coisas que a gente fazia lá, despertando a curiosidade dessas pessoas pelo trabalho que a gente fazia lá, que estava ligado a essa questão computacional e tal, né? Essas conversas que a gente está tendo aqui meio informal, a gente chamava lá no laboratório de papo de doidão, que era justamente isso. A gente falava assim: um maluco bateu aqui, começou a conversar. Aí a gente começava a conversar sobre coisas muito, desde questões mais profundas, teóricas, filosóficas, a questões técnicas e tal. E aí a gente começou a oficializar um pouco isso, né? Quando vinha alguém lá meio visitar, a gente levava lá para uma meio espécie de varandinha que a gente tinha, fazia um café e tal, ficava conversando sobre isso. Mas, enfim, eu acho que essa minha relação com tecnologia sempre teve latente ali. E a questão de criação também sempre teve latente. Mas pelo fato de eu nunca ter, de eu não até sei lá, até meu início da faculdade, eu nunca ter tido contato com essas questões e nem saber a possibilidade disso, possibilidade de pesquisa acadêmica, todas essas possibilidades para mim não fazia ideia. Isso só foi formalizar um pouco depois, mas eu acho que sempre teve latente. Por isso que eu gosto de também atuo assim, quase como uma militância, né, de mostrar para as pessoas essa oportunidade que tem de pesquisa dentro das áreas das artes, que é uma coisa que a galera não conhece muito, dessa relação de você poder pesquisar o seu próprio processo também, que é interessante, né? Fazer também esse levantamento das pessoas que estão trabalhando com isso e que às vezes não estão relacionadas com a academia ou não estão relacionadas com o mercado da arte, e ficam muitas vezes excluídas e tal. E mostrar essas possibilidades, né? E fazer esses trânsitos, né? Das pessoas que estão com essa ligação com a tecnologia, as pessoas que estão com essas questões das artes e tal. Quando eu estou junto com a galera da tecnologia, eu sou o maluco das artes. Quando eu estou com a galera das artes, eu sou o maluco das tecnologias. Quando eu estou fora desse campo totalmente de pessoas que têm esse acesso às tecnologias ou às artes, tal, eu sou o maluco da artista que mexe com tecnologia, curioso. Quando eu estou com essa outra galera, trazendo as experiências que eu tenho aqui do Gama, ou das experiências que eu tive de rua, eu passei muito tempo assim na rua, né, brincando e tal, conversando com a galera. E aí eu sou o maloqueiro que acabou indo para esse lado, assim. Então eu gosto de ser esse estranho, assim.